Um minuto. Bom, gente, 8 horas, tá? Boa noite a todos. Eu sou o Luiz Cláudio. A minha esposa ela vai ler a página inicial do livro de Francisco Cândido Xavier, o livro chamado Calma, tá? Pelo Espírito Emmanuel, tá bom? Ela vai sentar aqui primeiro e vai ler a página. Boa noite. Então, nas crises, estarás talvez diante de algum problema que te parece positivamente insolúvel. Não acredites que a fuga te possa auxiliar. Pensa nas reservas de força que jazem dentro de ti e aceita as dificuldades como se apresentem. Não abandones a tua possibilidade de trabalhar e continua fiel aos próprios deveres. Lida a página inicial. Vamos iniciar com uma prece, para a gente iniciar os nossos estudos com uma ferramenta de Jesus, né? Vamos elevar os nossos pensamentos a Cristo, o nosso Mestre, e dizer: Jesus, nosso irmão maior, Senhor Deus, o nosso grande Pai. Agradecemos muito a grande oportunidade de estarmos aqui, em Teu nome, falando diante desses nossos irmãos de doutrina e também os irmãos que não são. Mas diante de Ti, agradecemos muito essa oportunidade nos dada, que é muito rara, de trabalhar em Tua seara, Senhor Deus. Madre Teresa de Calcutá uma vez disse que ela era apenas uma ferramenta
nas mãos de Cristo. Chico Xavier também disse, e eu também falo, como todos nós somos, uma ferramenta na mão de Jesus Cristo. Muito obrigado a todos pela oportunidade. Bom, gente, o nosso tema de hoje é cura e autocura, tá? Para quem não sabe, eu sou do Centro Espírita Chico Xavier de Coatis e sou da área de saúde, então gosto muito de falar sobre saúde dentro da luz da doutrina espírita. E esse é um tema que eu gosto muito, e outros, né? E nós vamos iniciar com a historinha que, como eu trabalho em consultório, então eu escuto muitas histórias, muitas e muitas vezes. E uma delas que me chamou a atenção muito grande foi, antes que eu esqueça, gente, eu sou gago, tá? Eu tenho gagueira. Então, se eu gaguejar aqui, vocês dão um desconto, tá bom? Vamos lá. Então, uma história que me encantou muito, alguns anos atrás, eu fazia um tipo de tratamento e eu recebi um paciente chamado Oswaldo, tá? Oswaldo é o nome fictício dele, que a gente não revela a pessoa, né? E Oswaldo, boa noite a todos, Rosana, boa noite, amigos, tá? E Oswaldo, ele chegou ao meu consultório com um diagnóstico de um câncer terminal. Ele tinha 3 tumores, né? Um no fígado, um no intestino e um nos rins. São 3 áreas para a gente que é da área de saúde complicada, tá? Mas o mais interessante é que esse paciente chegou ao nosso consultório vindo de outro profissional que disse para ele assim: o senhor tem apenas 3 meses de vida. E ele era um espiritualista. Ele disse: olha, o senhor é um médico, eu te respeito muito, mas eu não concordo. Não concordo porque o senhor não é o dono da vida. O senhor não pode afirmar uma coisa que o senhor, apesar do seu conhecimento técnico, o senhor não tem um conhecimento espiritual, não sabe o futuro. Então, eu não concordo. E o médico disse para ele assim: mas o senhor não tem como. Ele falou assim: então vamos fazer uma aposta? Sim. Se eu viver mais que 3 meses, o senhor vai ler alguns livros que eu lhe trarei. Muito bem. Aposta feita. E ele nos procurou, e eu fiquei encantado com a positividade dele, com a fé dele, era impressionante. E ele, diante de uma notícia que estava à beira da morte, né, física, ele começou a pegar os projetos dele e colocar em prática. E a primeira coisa que ele fez, ele montou uma firma de obras. E começou a fazer obras e obras e obras, e o filho dele junto. Aliás, ele tinha um filho fantástico, né? E ele conta que uma certa vez, um amigo dele soube que ele estava com tumores, né? E foi visitá-lo. E chegando na casa dele, quem recebeu foi o filho. E o amigo chegou com aquela cara de quem já morreu, né? E falou: como é que está o seu pai? O filho meio assim, realista, né? Ele falou assim: você quer saber agora? Ele falou: é. Bom, nesse momento ele está um pouco suado e meio sujo. Ele falou: ih, rapaz, a coisa ficou feia, né? A coisa ficou bem esquisita. Ele deve estar todo sujo, né? Mas como é que ele está?
Bom, como eu te falei, ele está meio suado, sujo. Aí, o senhor quer ver ele? O homem pensou em voltar, mas não tinha como. Teve que ir. E entrou na casa, assim, com um aspecto de ele sentindo até mau cheiro, que não tinha. Olha o que a mente faz. E com a cara de pena, chegou, estava o seu Osvaldo emboçando o muro. Ele estava sujo de cimento e suor porque ele estava trabalhando. Mas o senhor não está com câncer? Ele falou, não. Ele pensa que está comigo, mas eu tenho certeza que ele não está. Então ele trabalhava. Bom, resultado disso. Seu Osvaldo tinha uma positividade tão grande, tão fantástica, que ele continuava tendo seus sonhos, vivendo, continuando a vida. E ele dizia que a vida só acabava fisicamente quando o corpo dele encerrasse as suas atividades aqui na Terra. E, passados os 3 meses da aposta com o médico, ele disse para o médico, olha, passamos os 3 meses. Eu queria fazer novos exames. Para a surpresa do médico, os tumores tinham encapsulado. Para quem não sabe disso, é como se tivesse encapado. Estavam quietos lá. Muito bem. Seu Osvaldo desencarnou 6 anos após, atropelado por um carro em cima da calçada. Então, a lição disso é que nós temos que mudar de atitude com a vida, para que a vida mude de atitude com a gente. Isso são palavras de Joana de Ângeles. Porque nós vivemos em uma época em que tornamos pessoas paredes. O que são pessoas paredes? São pessoas que impedimos o acesso de pessoas à legítima fraternidade. Nós desanimamos elas. Eu vou fazer uma caridade. Não vai não, olha só. E nós fomos convidados a nos transformar em pessoas pontes, que nos levam uns aos outros a mensagem de amor e fraternidade. Em João, capítulo 7, versículo 35 a 37, na festa dos tabernáculos, Jesus diz que devemos nos transformar em uma fonte viva, aonde jorrasse a água da vida em verdadeira abundância. Será que nós estamos sendo essa fonte, essa água? E nesse mundo temos exemplo de pessoas pontes. E Deus faz com que reencarne missionários, não só na religião, mas também na ciência e outras áreas, né? E imagine como era uma cirurgia antes das anestesias. As pessoas morriam de traumatismo da dor. Elas não morriam da doença que ela tinha, ela morria do traumatismo, de tanta dor, ela desencarnava. Isto até 1845, quando começaram as primeiras experiências cirúrgicas com anestesia. E hoje, uma cirurgia tem 90% a 100% de êxito, graças a Inácio Semmelweis, pai da asepsia. Olha que coisa fantástica. As pessoas morriam por falta de higiene. Estamos vendo isso hoje, né? Não é? Estão repetindo. E Deus colocou em nosso organismo, inclusive, substâncias anestésicas naturais. Vocês já perceberam que aqui no consultório eu vejo isso muito aqui, né? Pessoas chegam bem e falam assim, Luiz,
aparecem manchas roxas pela minha pele, mas eu não bati em nada. Como pode isso? Sabedoria inata. O cérebro é fantástico. Nós percebemos um hematoma e não lembramos de ter tido nenhum acidente. Porém, o nosso cérebro nota que nós vamos bater e derrama endorfina. Essa morfina que o organismo libera, que antes que nós tivemos o golpe e não sentimos nada. Ou seja, tivemos o golpe e não tivemos nada. Não tivemos a dor. Aparece a mancha. E com isso, a ciência descobre outras substâncias que tiraram a dor. Quantas descobertas foram feitas? Eu nunca tinha sido anestesiado. Até que um dia entra um bonitinho de um caco de vidro no meu pé. E fui até o hospital e o médico que a atendeu disse assim, olha, eu vou ter que aplicar uma anestesia para que eu possa retirar, está muito profundo. Eu disse para ele assim, eu prefiro sem anestesia. Ele falou, mas eu prefiro com anestesia. Eu olhei aquela injeçãozinha desse tamanhinha, pequenininha, michuruca, né? Aquela coisinha xoxa, né? Eu perguntei para ele, isso vai me derrubar? Eu fiquei olhando, ele só riu, ele aplicou e disse assim, vira a cabeça para o lado. Quando eu virei, eu só vi a palavra vire a cabeça. Nem vi mais nada. Quando eu acordei, eu falei, quando é que vocês vão começar a tirar o caco? Ele disse, já retiramos. Olha que coisa fantástica. Eu não senti nada. Dormi, que é uma beleza. Olha que coisa incrível. Ele disse, levante-se devagar, senão você vai passar mal. Eu disse, não. Diga que eu posso passar mal e não afirme que eu vou passar mal. Para não induzir a ter, né? A mente é assim, né? Eu não tive nada. Inclusive, eu tinha uma palestra marcada, eu acho que era no GEUFA, um negócio assim, né? Bom, saí dali com o pé enfaixado, fui fazer a palestra, o Caco foi para o brejo e eu fui para Jesus. Fiz a palestra com Jesus e disse a Cristo, o Senhor não me deixe ter nada, hein? Porque o Senhor é quem arrumou isso tudo aqui. Então, qual é a proposta de Joana de Ângeles? Qual a proposta dela? Façamos uma alta descoberta e descubra quem é você, quem somos nós. E assim descobrir os nossos pontos vulneráveis, os nossos pontos fracos, para que trabalhemos o medo, o ciúme, a irritação e vários outros, né? Eu descobri os meus, vários meus. É claro que eu não vou dizer todos, né? Umzinho de caridade eu vou falar, tá bom? Eu descobri que um dos pontos vulneráveis que eu tenho é o cansaço. Quando eu fico cansado, eu ficava, hoje já não fico mais, eu ficava irritado. E não sei se vocês já ouviram falar, tem uma casa, um centro espiritualista, né, em Bananal, que faz atendimentos espirituais, algumas cirurgias espirituais. Tá? Eu faço atendimento lá, mas não faço espiritual. Para quem não sabe, eu sou quiropraxia, faço meio que osteopatia, um negócio assim, eu atendo
coluna, articulação, essas coisas, né? E eu faço o mesmo atendimento que eu faço no consultório, eu faço lá. Ou seja, eu não trabalho com uma mediunidade ostensiva, como eles fazem lá, tá? Eu dou a minha contribuição lá. E certo dia, lá em Bananal, eu já estava umas 17 horas trabalhando. Eu tinha começado às 7 da manhã e já é 17 horas. E eu fui ficando um pouquinho irritado, cansado, já com vontade de ir embora, tá? E quando eu me preparei todo para ir embora, chega uma senhora e me pede para atender o seu filho que estava travado. Esse foi o termo que ela usou. Ele estava travado de coluna e estava em casa há dias, sem andar, sem trabalhar. E ela disse que orou tanto a Jesus, orou muito a Jesus, e que pedisse que mostrasse para ela um caminho. E ela procurou a nossa casa. E já estava terminando já, tá? E ela assim, ela chegou, ela procurou o atendimento, né? E um outro terapeuta que faz o que eu faço, que tinha chegado lá há pouco tempo, estava descansado, né? E tudo mais, né? Ela procurou ele e esse outro terapeuta, ela falou assim, eu procurei um terapeuta de bom coração, de maravilhoso coração. E ele disse assim, olha, vai lá e procure o Luiz Cláudio, né? E diga a ele que eu mandei. Me deu uma vontade de morder ele. Ele tinha acabado de chegar, ele estava descansado. Por que não atendeu o filho dela? Mas ela insistiu comigo. E eu já estava ficando um pouquinho irritado. Irritado. Ele estava descansado, eu não. E ela insistiu que tinha que ser eu. E eu fui ficando com aquela irritaçãozinha, bonitinha, né? E nesse instante aparece atrás dela quem? Doutor Frederico, espírito. Esses mentores sempre aparecem na hora errada, não é? E me disse assim, qual o motivo da sua irritação? Aí eu disse, eu? E comecei a lamentar. Olha, essa senhora pede para atender o seu filho em casa e nós não fazemos esse atendimento em casa. A gente faz o atendimento aqui. E o outro terapeuta, que estava descansado, ele poderia ter atendido ela. O doutor Federico, médico alemão, ele me disse assim, olha, meu filho, a súplica dela é muito justa. E a queixa dela é muito sincera. E ela orou tanto a Jesus, que os trabalhadores de Jesus e os mentores da casa intuíram ela que procurasse esse terapeuta. E intuir esse terapeuta para falar com você. Porque você é especialista no caso dela. E você está aqui porque quer. Ninguém te obrigou. Se você não quiser, você pode ir embora, não é? Ninguém te obriga a você ficar assim. Vá e descanse. Ou então, se você preferir, a gente pode trocar de lugar. Você fica no lugar do doente e ele no seu, não é? E você vai ser atendido como doente. Eu falei, ah, não, isso eu não quero não, irmão. Que isso?
Então, eu virei para essa senhora e falei assim, minha irmã, olha a falsidade. Olha que falsidade. Notem o santinho do Paulo. Vamos lá ver o seu filho. Fui lá, atendi ele ficou bom. Voltei para o centro para pegar as minhas coisas. Mas o doutor Frederico não me deu paz. Ficou no meu pé ali. E ele disse assim: estou notando que o senhor está um pouco triste. Por quê? Eu falei: eu estou me sentindo um pouco culpado. Ele disse assim: por que você não se preocupa? Você tem o direito de você ficar de cansado e até irritado. E nós temos o dever de chamar a sua atenção. Então, quando estiver assim, estiver cansado, vai embora. Não tem problema nenhum. A contribuição aqui é voluntária. Você faz o tempo em que você puder, o tempo que você precisa, mas quando vier, venha de coração. Então, notem que o sistema nervoso central, ele produz uma saturação e produz uma irritação. Então, naquele instante, eu resolvi mudar de atitude mental e combati a minha irritação. E eu disse: eu estou aqui porque eu quero. Quando eu não quiser mais, eu vou embora. E desse dia em diante, eu resolvi que toda casa que eu trabalho, eu não trabalho para casa mais, eu trabalho para Jesus. Então, e diante dessa culpa, né, dessa coisa de eu estou aqui porque eu quero e vou embora quando eu quiser, mas logo vem o nosso mecanismo de fuga. E desculpa e diz: bom, isso é o sistema nervoso que está cansado. Eu pensei: ué, cansado por quê? E se eu tivesse que trabalhar na enxada, ele ficava cansado e eu tinha que trabalhar para comer, não é? E comecei a reagir. E comecei a falar comigo mesmo. Mas que bom estar aqui. Que felicidade é estar do lado de cá, de quem pode servir, de quem está sem doença, de quem pode ajudar o outro. Mas que dificuldade é estar do lado de lá, de quem precisa e está sofrendo. Que bênção de Deus permitir que eu esteja do outro lado, o lado que eu posso ajudar, que eu posso ser útil, servir. O próprio Cristo diz que é preferível servir do que ser servido, porque aquele que serve está na condição boa de servir. Aquele servido está sofrendo, está precisando. Então, eu comecei a pensar, e se fosse eu que necessitasse? Daí a pouco, eu estava muito melhor do que antes, porque eu mudei a minha atitude mental. E eu continuo anotando os meus pontos vulneráveis, os meus pontos fracos, e tentando trabalhar para melhorar. Nessa pandemia, como eu aprendi? Não aprendi tudo. Não, falta muita coisa ainda. Mas aprendi. Como o apóstolo Paulo disse uma certa vez, ele disse: Senhor, ainda não sou digno de ti, mas o que eu fico muito feliz por ser o que já sou. E nós continuamos trabalhando para melhorar. E todos nós temos esses defeitos, esses pontos vulneráveis. Não é imperfeição, são defeitos.
São fraquezas que podemos corrigir. Haroldo Dutra diz que nós estamos dentro de um grande hospital. Aliás, o melhor hospital. O Brasil, a pátria do Evangelho, o coração do mundo. E para cá, vêm os espíritos muito enfermos, mas vêm para um melhor hospital. E o que nós podemos encontrar dentro do hospital? Doentes. Aí eu faço uma crítica. Nossa, aquele cara é muito doente. Mas você está dentro do hospital e você é o quê? Doente também. Então, não é imperfeição, são defeitos. São fraquezas que nós podemos corrigir. Com isso, podemos ter um melhor relacionamento em casa. Eu vou dar um exemplo. O marido, ou a esposa, né? Não sei, tanto faz, chegou enfesado, irritado. Não conclua. E uma tese dos índios toltecas, que viveram 1000 anos antes de Cristo, eles já falavam: você tem 4 compromissos com a vida. Primeiro, torne sua palavra impecável, honesta. Porque a palavra tem grande poder no mundo. É o veículo que fomenta a guerra e estabelece a paz. Diz que ama, diz que odeia. Numa palavra, a história diz que já criamos conflitos mundiais. Numa palavra, a gente cria doenças em pessoas. Numa palavra, a gente cria amor em uma pessoa. É com a palavra que nós conquistamos as pessoas, que nós vendemos coisas bacanas. É com a palavra que nós falamos de Jesus, as maravilhas de Jesus. E é com a palavra em que nós também causamos mal ao outro. O segundo conselho é: nunca aceite nada contra você. Se uma pessoa na rua está te olhando de esguela, isso é um termo meio lá da minha terra. Não é nada contra você. Às vezes a pessoa está olhando para outra coisa. Por que você tem que ser a pessoa mais importante, que tudo tem que ser contra você? É um certo egoísmo seu, né? Não aceite quando alguém te provoca. Pessoas me dizem indiretas para mim, aí eu rio. Porque o povo adora encontrar um trouxa. E eu sou o trouxa perfeito. E me dizem assim: Cláudio, você soube da última? Eu disse: não. Eu sei que é comigo, mas eu não falo. A pessoa fala assim: você não entendeu? Não. Eu tenho muita dificuldade de entender as coisas. Eu sei que ele não vai falar, porque o problema é dele, não é meu. Então eu saio em paz. Porque eu não levo o problema da pessoa para casa. Porque eu não fui eleito lixeiro moral dos outros. Terceiro conselho: não conclua, pergunte. Vou repetir. Não conclua, não tire conclusão antecipada. Pergunte. Ao invés de você fazer uma conclusão apressada, pergunte. Então, não conclua quando o marido ou a mulher chega de mau humor. Não é nada contra você. E a pessoa olha para você: nossa, aí vem ele, ou aí vem ela, né? Nossa, ele já vem bravo, ó, já vem bravo.
não é nada contra você. Ele teve apenas uma contrariedade no trabalho, na rua, sei lá o quê, né? Então, qual é a técnica? Pergunte o que que tem, o que que houve. Ah, mas se eu perguntar, ele não responde. Responde sim. Tudo que a mulher quer saber, ela sempre consegue. Até a pessoa desencarnar. E a pessoa, antes de desencarnar, resolve dizer: não tem jeito. É impressionante. Então, nós estamos aqui para conversar, dialogar. E nessa hora da conversa, tire a maldita novela, que é a mesma coisa, é a mesma história, é um casal fazendo mal ao outro, o outro fazendo mal ao outro, e no final acaba tudo bem. Os bonzinhos vão do céu e os mauzinhos vão para o inferno. Assim são as histórias. Tira o Facebook, o Instagram, converse com o marido, com a esposa, com os filhos. A saúde familiar, ela tem que ser algo saudável para não criar mágoas, angústias. Os mongóis, eles têm uma coisa muito interessante. Na hora da refeição, um da família é escolhido para, enquanto aqueles fazem a refeição, aquele fica recitando mantras. Outro dia, outro. Né? Então, a saúde familiar tem que ser algo saudável, para não criar mágoas, angústias. Desesperamos por uma coisa mínima. Os relacionamentos têm que ter um toque de amizade. Gente, eu não estou vendo ninguém, tá? Alguém perguntar alguma coisa, pode perguntar, mas eu não estou vendo alguém aqui, tá? Eu estou vendo só eu aqui mesmo, tá? Vamos lá. Então, o que que custa uma boa palavra? Conta-se que Epiteto, um escravo, que ele, uma certa vez, ele estava limpando algo lá, e tinham dois reis discutindo qual a coisa mais importante que existe. E um falava é tesouro, outro falava é terras, outro falava imóveis, outro falava é palácio, outro falava isso. Não chegaram à conclusão. Até que, tá, um deles virou e viu que Epiteto, o escravo, estava lá e falou assim: vamos perguntar ao escravo? Ele falou, mas a um escravo? Como assim? Ah, vamos ver a opinião dele. Epiteto, para você, qual a coisa mais importante, uma das coisas mais importantes do mundo? Epiteto disse assim: se vocês me permitirem, eu vou até a feira livre e buscarei. Eles riram, mas como pode? Um escravo vai até a feira livre e buscar a coisa mais importante do mundo? Bom, vai, mas se não convencer, Epiteto trouxe dois embrulhinhos, pequenininhos assim. Quando ele abriu, eram línguas de boi. Mas como, Epiteto? Língua de boi é a coisa mais importante do mundo? Sim, a língua representa a palavra. E a palavra, com a palavra, se fomenta a paz, diz que ama, constrói poesias, recita a filosofia, estava na época muito filosófica, né? Se diz muita coisa boa, cura um paciente, ajuda as pessoas. Os reis ficaram bem. Você falou uma coisa importante. Já que você
Parece sábio? Então diz, então, uma das piores coisas do mundo. E Epiteto, agora tinha crédito. Ele disse assim, se vocês permitirem, eu vou à feira livre e buscarei. E trouxe um embrulhinho. Esse embrulhozinho, quando ele abriu, tinham línguas de boi. Então, mas você acabou de falar que isso era bom? Como é que você fala que isso é ruim? Isso fomenta a guerra, a intriga, a mentira, a discórdia, a traição. Ele falou, tá bom, chega, tá bom. A gente não pode ter um escravo tão sábio assim. Você está livre. Então, o que custa uma boa palavra? Mas também tem aqueles momentos difíceis. É claro que tem. Claro que tem. Tem uma historinha também que o homem sempre chamava a esposa por outros nomes poéticos. E um amigo dele veio visitá-la em casa. E o homem, o marido, virava para a esposa e falava assim: flor da minha vida, traga um copo d'água para o nosso amigo. E o amigo foi achar estranho. Flor da minha vida, vamos almoçar. Chamava a esposa assim. Sol da minha vida. O amigo foi falando assim: vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa mulher sempre foi um inferno na sua vida. Por que que ela chama? Por que que você chama ela assim, dos nomes tão lindos assim? É porque eu esqueci o nome dela. Então, quando o marido chamar de meu bem, você fala assim, e meu nomezinho? Quarto conselho dos índios toltecas. O que você fizer, faça muito bem feito. Não faça as coisas pela metade. Tudo aquilo que depender de você, faça para o bem. Realize com profundidade. Realize com caridade. Suas palavras têm que ser com caridade. Seus pensamentos têm que ser com caridade. Seu gesto tem que ser com caridade. Como diz o pastor Cláudio Duarte, chegará um dia que todos estamos numa fila invisível da desencarnação. Então, puxou a sua fichinha lá, 14, Luiz Cláudio. Não adianta empurrar, mas ele é bandido. É você. Chegou a tua hora. Então, vivamos intensamente. Vivemos intensamente, porque quando chegar a hora da morte física, é maravilhoso. Se nós temos um aviso prévio, melhor ainda. Temos tempo de pensar, trabalhar, alguma coisa, não é? Mas vivemos sem apego ao passado, sem a frustração pelo futuro. Como podemos fazer? Faça tudo hoje como se fosse morrer amanhã. Não postergue, não adie. Um dia eu vou ler o livro dos Espíritos, o Evangelho. Leia hoje à noite. Porque se você morrer amanhã, já leva um pouquinho. Ah, porque mais tarde eu vou fazer o bem, a caridade. Faça agora, faça hoje. Então, por que adiar? Então, a grande mensagem de viver em paz é a paz de viver bem a cada momento em sua vida. Cada momento da sua vida viva intensamente. Se é a hora da dor, viva intensamente, porque quando ela passar, não vai ficar traumas e resíduos. Se é um momento de alegria, viva, porque quando passar, não vai ficar amargurado. Ah, eu deveria ser difícil e melhor.
Se ama alguém, diga, fale baixinho, eu te amo. Porque um dia será tarde demais. Nunca arrependemos por ter amado e dizer eu te amo. William Shakespeare, ele fala assim, seja qual for a relação com seus pais, procure viver bem com eles. Porque quando eles forem, você vai sentir falta. Então não é necessário, quando você diz ao outro que ama, não é necessário que o outro também diga isso. Porque às vezes é mentira. E se disser, melhor. Mas não precisa. Porque amor não é uma troca. Quando você diz que amor é uma troca, isso é troca de sensações. Peça desculpas mais vezes. Dica, não tive a intenção. Me desculpe. Sinto muito. No relacionamento, quantos filhos devem pedir perdão aos seus pais? Quantos pais devem pedir desculpas aos seus filhos hoje por não ter amado quando deveria? Porque hoje em dia os pais preferem dar coisas, porque dar coisas é se ver livre, do que se dar-se. Dar-se exige um sacrifício, um ofício sacro, um ofício santo, né? E quantas vezes você vai se perguntar, por que eu não disse isso antes dele partir? E aquele que fica, vai ficar ocupa. Ah, se eu tivesse dito. Então não tenhamos remorso. Portanto, vivemos intensamente. Eu aprendi uma coisa incrível com Jesus. Jesus, ele veio à Terra, ele disse coisas que ninguém tinha dito antes. Jesus, grande sábio que era, ele respondeu a nossa pergunta, a maior pergunta. O que é que a vida tem de ter para valer a pena? E a resposta de Jesus é impactante até hoje. Por mais que vivamos numa sociedade de cultura cristã, a resposta de Jesus, quando anunciada com clareza, produz extraordinários impactos nos espíritos de quem ouve. O filé mignon da vida, a vida que de fato vale a pena, é a vida assumidamente dedicada ao outro. Isso é absolutamente incrível. Sobretudo para nós que estamos acostumados a ouvir que o sucesso da nossa vida tem a ver com o nosso próprio ganho, com a nossa própria riqueza, com o nosso próprio conforto, com o nosso próprio poder, não é? Um carro novo. E Jesus dirá mais ou menos ao contrário. O filé mignon da vida é aquilo que fará de você um vivente feliz, é a entrega. É proporcionar, alavancar, é permitir que o outro viva melhor do que viveria se você não tivesse existido. É permitir que o outro sorria, um sorriso que se você não existisse, ele não sorriria. É permitir que o outro sinta a alegria se você não estivesse, ele não sentiria.
Aí sim, você terá vivido vida boa. Vida que valeu a pena. Essa é a lição de Jesus. Bom, os exemplos poderiam ao infinito. Basta que alguém que você ame fique doente para que você gaste um único cheque tudo que você tinha guardado para si. Então, você descobre rápido que a vida vale mesmo a pena na hora de viver. O que é que vale mesmo na hora de viver? A minha filha, a única filha que eu tenho, hoje eu tenho 27 anos. Quando ela tinha 4, através de um exame de sangue de rotina, eu leucemia, uma gravíssima doença. E procuramos um especialista. Eu olhava para minha filha e não parecia não ter nada, toda a área de saúde, mas nessa hora de saúde acaba o profissional e entra o pai. Eu me dizia, por que não? Eu fico no lugar dela. A vantagem é óbvia, eu fico aqui e a criança fica livre disto. Como não estava dando certo, eu fiz uma proposta irrecusável. Pegue 20 crianças por isso, ponha tudo em mim e liberte as 20 crianças. Agora, a vantagem é mais que óbvia. Mas não esqueça da minha filha. Pensando assim, aprendi coisas sobre mim, coisas que eu não sabia. Eu aprendi que a minha vida não era o bem de maior valor. Continuar vivo não era o mais importante. Porque se fosse o mais importante, eu não trocaria. E se fosse o mais importante, eu jamais faria aquela proposta. Então, naquele instante, naquele momento, eu aprendi que havia alguma coisa que valia mais do que ficar vivo. Eu aprendi, então, a maior lição de Jesus de Nazaré. O que mais vale a pena na vida, o filé mignon da vida, eu aprendi que o amor vale mais do que a própria vida. Por isso, eu propus a troca. Mas é claro que por onde você andar, você encontrará o mesmo fenômeno. E, Brumadinho, pessoas desesperadas, sem preparo, se atiravam para diminuir o sofrimento de quem sofre. A Boate Kiss em Santa Maria, o incêndio, as tragédias em Petrópolis, em Teresópolis, pessoas se atiravam completamente desesperadas para salvarem pessoas que nem conheciam. Então você encontrará isso por você andar. Para desdramatizar, a minha filha, quando completou 13 anos, e na época nós descobrimos que o laboratório errou o resultado do exame, ela disse um dia, papai, eu queria comemorar o meu aniversário aqui em casa. Queria mostrar a minha casa para os meus amigos. E você deixa? A minha filha sempre pede tudo para mim. Porque de mim ela sabe que tira tudo que quer. Principalmente agora. Depois ela só comunicava à mãe. Eu já falei com o papai e ele deixou. Vieram 39 crianças. Invadiram a casa no mesmo segundo. E quando eu vi aquele enxame de crianças entrando em casa, eu me lembrei de uma poetisa búlgara que dizia mais ou menos assim: criança pequena é como água, ocupa todos os espaços. Eu me tranquei no quarto, mas a poetisa diz, a poetisa tinha razão, todos os espaços. Ele entrou e falou, papai, queremos brincar aqui também.
Eu falei, minha filha, para onde você quer que eu vá? Ela disse assim, você não gosta tanto da padaria? Vai para a padaria e espera lá. Leva o celular que eu te aviso. Eu te pergunto, que espécie de idiota passaria 3 horas de sábado numa padaria, que vende pão só, esperando uma criança autorizar que você volte para a sua própria casa? Esses idiotas somos todos nós. Né? Que um dia percebemos que o sorriso de uma criança amada vale qualquer padaria. E a minha filha me autorizou a voltar. Eu cheguei em casa, porque ela é muito legal, é gente boa. Ela virou para mim e disse, papai, muito obrigado por ter deixado. Eu me diverti muito. Eu sou emotivo, a gente vai ficando velho, né? A gente vai ficando meio chorão, né? E rapidamente as lágrimas brotaram, mas ela continuou inapelável ali. Ela falou assim, eu queria dizer mais uma coisa. Eu adoro ser a sua filha. Eu disse, nossa, eu para ouvir aquilo outra vez, eu passaria 3 dias na padaria. Eu passaria uma semana na padaria. Eu acho que eu abriria uma padaria. E nesse momento você poderia imaginar que Jesus, ele não encontra situações e abrigos situações familiares. Você poderia imaginar que Jesus ele só encontra em pessoas que pensam em trabalho, crescimento profissional. Eu tendo a discordar. Há 27 anos eu trabalhando exclusivamente com dor. E me pergunta, por que eu escolhi essa profissão? Eu costumo brincar que Jesus explica se o filé mignon da vida é a vida onde cada ação é destinada a alegar alguém que está na sua frente. Se a vida boa é tornar a vida do outro melhor, admita que a minha profissão é incrível. Aliviar a dor do paciente é incrível. Tudo é para o paciente, pelo paciente, do paciente. Isso nos dá uma alegria quando ele fica sem dor. Eu falo isso porque eu conheço a minha profissão. Agora, todas as profissões têm a mesma importância que a minha. Quando um professor prepara uma aula para o aluno, ele está pensando no aluno. Quando o médico volta para sua casa às 4 da manhã e é acordado, ele não vai pelo dinheiro, ele vai para ajudar. Quando o gari, aqui na minha cidade, ele começa a varrer a rua às 3 da manhã, ele faz um serviço tão importante quanto o meu. Estou feliz daquele que consegue enxergar na alegria do outro o resultado das suas ações. Então, essa é a maior lição de Jesus de Nazaré. E a gente vai encontrar a doutrina espírita onde nós formos, tá? É dentro do coração. E eu gostaria de terminar aqui com um poema que eu adoro muito. Ele chama Aonde está Deus? Aonde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém jamais ouviu. Quem é ele? Responde às pressas como materialista. Deus
é somente uma invenção da fé. Mas o pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança de que afirma porque tem certeza. Eu vejo Deus no riso das crianças, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos teus, nas noites de luar, claras e belas, em que tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus nas lágrimas do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa. Contemplo Deus na mão que acaricia. Escuto Deus na criatura boa. E sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando. Presinto Deus na dor que nos irmana. Descubro Deus no sábio, procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto de bondade. Escuto Deus nos cânticos do crente. Percebo Deus no sol, na liberdade. Eu vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, onde tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens. Também sinto Deus, mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração, na natureza, é dentro do meu próprio coração. Eu sou eternamente grato a essa casa que me deu essa grande oportunidade. Eu que já tive a oportunidade, a graça de Deus, de saber por que eu sou gago. Em outras vidas, eu fiz muito mal às pessoas. Então, Deus me deu essa oportunidade de estar aqui, onde já se viu um gago fazendo uma live, uma palestra. Mas é minha oportunidade que, com imensa caridade, esta casa está me dando. Muito obrigado. E que Jesus esteja no coração de cada um. Deus abençoe a todos. Que assim seja. Boa noite. Muito obrigado.